Quero pedir humildemente para que você se inscreva no canal, deixando seu like e ativando o sininho para que você não perca os novos conteúdos. Bora pro vídeo. Quem foi o rei Saul na Bíblia? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada em livro de 1 Samuel, capítulos 9 e 31. O nome Saul significa pedido, do original Shaul. Alguns intérpretes sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Deus. Outros personagens bíblicos também aparecem com esse mesmo nome. Por exemplo, um rei de Edom, 1 Crônicas 1, 48 e 49. Gênesis capítulo 36, 37 e 38. O filho de Simeão e de uma mulher cananeia, Gênesis 46. Um descendente de Coate também chamado de Joel, 1 Crônicas capítulo 6, 24, capítulo 6, 36. Além desses, Saul também era o nome judaico de Paulo de Tarso, embora em português esse nome apareça na forma de Saulo. A história de Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. 1 Samuel capítulo 9, 2. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido e, combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul, já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do povo. Todo o problema, no entanto, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas, por não confiarem na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter. Quero pedir humildemente para que você se inscreva no canal, deixando seu like e ativando o sininho para que você não perca os novos conteúdos. Bora pro vídeo. Um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. O reinado de Saul. Quando Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai, que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei e o ungiu secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. Tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, era os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul. Porém, seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente seu governo. Os erros do rei Saul. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei, e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor
quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." O fato de o rei Saul ter poupado o rei amalequita contrariando a ordem de Deus, contrasta com o caso em que ele iria executar seu próprio filho, Jonatas, quando por ignorância o rapaz desobedeceu a uma ordem sua. Após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo a ordem do Senhor. Quero pedir humildemente para que você se inscreva no canal, deixando seu like e ativando o sininho para que você não perca os novos conteúdos. Bora pro vídeo. Em terceiro lugar, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era seu sucessor oficial. A morte do rei Saul. O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental com episódios de esquizofrenia. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até serviu para acalmá-lo tocando sua harpa. Mas Saul também perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob, por Aimeleque ter ajudado Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe sua vida afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. Mas finalmente o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, e ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontram o corpo de Saul. Então, eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-San para vergonha pública, e levaram suas armas para o templo de Dagon, em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. A morte do rei Saul foi um evento trágico registrado na Bíblia, especificamente. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas sua desobediência a Deus levou ao seu fim. Após desobedecer repetidamente a Deus e receber avisos sobre as consequências de suas ações, Saul acabou em uma batalha contra os filisteus em Gilboa. Durante uma luta, ele foi gravemente ferido e viu seus filhos morrerem ao seu lado. Saul, angustiado e temendo ser capturado pelos filisteus, pediu a seu escudeiro para tirar sua vida, mas o escudeiro excluído. Então, Saul caiu sobre sua própria espada e tirou sua própria vida. Após sua morte, os filisteus decapitaram seu corpo e enviaram em barques para o protocolo a notícia de sua derrota, AOS, seus inimigos. Os restos de Saul e de seus filhos foram ouvidos nas muralhas da cidade de Bet-Sean, até que homens corajosos de Jabes de Gileade arriscaram suas vidas para recuperar os corpos e dar-lhes um funeral digno. A morte de Saul marcou o fim de seu reinado e abriu caminho para Davi se tornar o próximo rei de Israel.